A paz do Senhor Jesus estão para mais uma reflexão bíblica. Hoje o crente pode perder o Espírito Santo de Deus? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu quero já apresentar para você um texto em primeira carta escrita aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: não apagueis ou extingais o Espírito Santo. Então, pode haver essa separação do crente e o Espírito Santo depois que ele já veio fazer morada, diz a Bíblia? Talvez a resposta já seria de imediato que sim, porque nós vemos no Antigo Testamento que homens santos de Deus perderam, O Espírito Santo se retirou deles, diz a Bíblia. 3 exemplos bíblicos para isso está com Sansão. Diz a Bíblia que Sansão não havia nem percebido que o Espírito Santo já se havia retirado dele, diz a Bíblia. Nós vemos também Saul, diz a Bíblia que Saul, depois de desobedecer, de rebelião contra Deus, de insistir no erro, diz a Bíblia que o Espírito Santo também se retira dele. E o pior, agora vem um espírito mau o atormentar. Imagina. A Bíblia também apresenta a questão de Davi, porque Davi no Salmo 51 é revelado a oração dele, ele suplicando, clamando a Deus para que não retirasse dele o Espírito Santo. Mas quando nós fazemos essa análise a respeito do Espírito Santo se retirando desses homens no Antigo Testamento, a gente tem que entender o seguinte, que naquela época, na Antiga Aliança, o Espírito Santo ele não veio fazer morada, ele não vinha habitar, ele vinha para executar um projeto divino, uma ação divina no momento que poderia ser de imediato ou ter uma duração um pouco mais de tempo. E o Espírito permanecia sobre eles e não neles. E também lembrando que o Espírito Santo na Antiga Aliança, ele não vinha para convencer em si o homem do pecado, mas o projeto era executar, projetos divinos, ações necessárias para aquele momento. E aí sim vinha a atuação do Espírito Santo na vida desses homens. Mas e hoje? Nós estamos no período da graça, sabendo que na Antiga Aliança o pecado só era pecado consumado. E no período da graça o pecado, ele é o quê? Quando há desejo, quando sobe ao coração, diz a Bíblia, pecou. Então nós vemos que o Espírito Santo ele não se une com o pecado. Então como me explicar isso? Porque a Bíblia diz em João capítulo 16, no versículo 8, diz o seguinte, que o Espírito Santo veio, a ação dele, fala lá no texto que ele virá, mas ele já veio, ele veio para convencer o homem do pecado. Então como seria hoje? Será se eu, como cristão, cometi um erro, o Espírito Santo se retira, aí eu peço perdão, o Espírito Santo retorna, aí eu cometo um erro, o Espírito Santo sai e fica naquele vai e vem. Como seria essa ação hoje de o Espírito Santo se retirar? A Bíblia diz para nós termos o cuidado para não apagar. Uma figura de linguagem em relação ao fogo, extinguir, não apagar. Porque mostrando que sim há uma separação. E como funcionaria hoje se ele veio para convencer o homem do pecado? Escute, a Bíblia nos mostra que sim, errou, Deus ele não coabita com o pecado, mas a função do Espírito Santo é convencer o homem do seu erro. O homem errou, o Espírito Santo está lá convencendo, você errou, você cometeu um erro. Houve uma negligência da tua parte. O papel dele é convencer o homem do seu próprio pecado.
Aí vem a questão, enquanto eu e você damos ouvido à voz dele, ou atendemos a ele, ou aceitamos a ele, reconhecemos, ainda que passe 1, 2 dias, o Espírito Santo trabalhando, reconhecemos, ele está presente sim, trabalhando, nos convencendo. Nós vemos uma ação, olha que eu assim veio uma reflexão sobre Adão. Adão, ele cometeu um erro e o Espírito Santo retirou, se afastou e saiu da presença de Deus. É um erro, mas temos que entender o seguinte, Adão, ele começou perfeito para ir a impuro, né? Ao pecado. Nós, diferentes, éramos pecadores que estamos lutando para chegar à perfeição. Então o Espírito Santo habita-se na vida do crente, trabalhando e convencendo. Mas como me explicar esse texto de apagar, extinguir, que ele vai ser extinguido de nós, apagado de sobre nós? Seria a questão de quando eu e você não queremos mais dar ouvido ao que ele está nos orientando, falando, tocando em nós, dizendo, tu estás errado. Enquanto eu resisto e vou resistindo e não quero reconhecer, não quero atender, vai chegar um momento que a Bíblia apresenta que o chama de cauterização da mente. Isso é uma forma deliberada, uma rejeição da ação de Deus na vida dele. Já não consegue, não quer mais, de forma voluntária, ele decide não querer mais opinião, conselhos, orientações vinda de Deus. Isso se torna o quê? Uma cauterização. Então ele é cauterizado, já não preciso mais de ti. E é nesse momento que o Espírito Santo começa a se afastar até o homem mergulhar no pecado, quando haver uma separação do que era cristão e o Espírito Santo que tanto quer que o retorne. Então que nós venhamos guardar, ter o cuidado e atender a voz de Deus. Se Deus está falando com você, atenda, não rejeite, não endureça o vosso coração. Amém? Então, forte abraço, Deus abençoe, em nome de Senhor Jesus.